partir de agora, Estúdio Livre, na Band. Apresentação, Igor Tax. Muito boa tarde, 17 horas e 50 minutos, está no ar o programa Estúdio Livre aqui pela TV Cidade Verde, Band, Canal 12. Transmissão sendo feita também pela rádio Band FM, frequência 101.1. Eu, Arthur Garcia, vou com você até às 18h20, levando as principais informações políticas do nosso estado e também do Brasil. Junto comigo aqui, Onofre Ribeiro. Tudo bem, Onofre? Oi, Arthur, boa noite, tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes. Bom estar aqui de novo e bom estar com você aqui. Obrigado, uma honra, Onofre. Lembrando que o Igor Tax, ele está em viagem a trabalho e me incumbiu a missão de estar aqui no comando do programa Estúdio Livre. Já peço a sua participação pelo nosso WhatsApp, que fica sempre na tela, que é o 992737351. Você pode fazer já a sua pergunta, interagir com o nosso assunto e principalmente sobre o nosso entrevistado de hoje. Nós iremos receber Arthur Nogueira, ex-superintendente da PRF aqui no estado de Mato Grosso e agora pré-candidato a governador do estado de Mato Grosso. Isso se ele conseguir chegar, né, o Arthur? Eu moro aqui no Xangri-Lá e eu venho retão. E venho aqui, passo em frente à universidade, venho por dentro. Sim. E chego aqui, ali na Rua 1, aquela da universidade, Boa Esperança travou tudo, que eles estão recapeando as ruazinhas laterais. Eu fui jogado na direção do Tijucal. Eu sempre faço em 10 minutos, fiz em quase 30 e quase não chega a tempo. E é próximo, aí, né? É próximo. E o trânsito está todo atrapalhado para trás aqui, no sentido de quem vem do centro pela Arquimedes, e também no sentido de quem vem do Tijucal na Arquimedes para o centro. Dá uma loucura o trânsito por aqui. Eu acho que o Arthur vai se atrapalhar no caminho. Nós estamos aguardando. Apesar de ser um agente rodoviário federal, né? Isso. Agora ele já não tem uma escolta. Se ele tivesse uma escolta, iriam abrir caminho para ele. Mas eu tenho a impressão que só de helicóptero para chegar aqui no horário. Agora, Onofre, não dá pra gente entender, né? Aliás, até dá, né? Vamos falar o português claro aqui. Muitos questionam, né? O porquê que esse tipo de serviço, como esse recapeamento que o Onofre está falando, não pode ser feito na noite ou na madrugada, onde não existe fluxo de veículos. É óbvio, né, Onofre? Arthur, quanto mais confusão você criar, mais é notado que a prefeitura está trabalhando, né? Por que o MST escolhe dia de semana para fazer movimento de fechar a rodovia? Porque é visto. Porque é visto e incomoda, né? Que a ideia é incomodar mesmo, apesar de que, no caso da prefeitura, vamos prestar um serviço, mas precisava incomodar tanto. A gente gostaria sim que esses serviços fossem feitos fora desses horários comerciais, horário de pico, né? Ia facilitar muito. Agora, já provocando aqui a nossa audiência, Onofre, tem uma pessoa que está dizendo o seguinte, deixa eu só voltar aqui que fechou o nosso WhatsApp, ela diz o seguinte: Onofre, boa tarde, Arthur e Onofre, vendo as ações do STF, concluo que estão lá exclusivamente para defender político bandido. O que o senhor acha, Onofre? Estão perguntando para o senhor aqui. Olha, o Supremo Tribunal Federal tem toda uma hierarquia da justiça. O Supremo é a hierarquia máxima. A decisão dele não cabe discutir. Decisão do Supremo não cabe discutir. Ali sim vale aquela máxima, cumpra-se, né? Cumpra-se, está no limite. Agora, eles estão discutindo eles mesmos as decisões deles. Ou seja, houve ali um descompasso, desprogramou o chip de todos eles e lá virou uma casa que vota uma coisa, depois põe de novo para votar uma coisa. Agora, no fundo, essa lambança que fizeram ontem aí é uma lambança que está defendendo, porque nas delações que estão vindo aí na Lava Jato, o Supremo é pego em cheio. Então, eles estão tirando da reta, a cara deles da reta, porque daqui a pouco vai pegar eles. Então, toda vez, só fica para o nosso telespectador, toda vez que uma pessoa, uma instituição, uma empresa começa a cometer muitos erros sucessivos, é porque já esgotou. É só uma questão de tempo. É o caso do Supremo. É isso aí. Olha só, mandar um abraço aqui pro Geraldo Araújo, do VG Notícia, que está acompanhando. Grande Geraldo, meu amigo, irmão, grande companheiro. É isso aí. Ele diz aqui: boa tarde, Arthur e Onofre. Como o nosso trânsito de Cuiabá pode ser tão ruim? Não dá para entender, né? Se você for pensar aí, é um trânsito hoje que arrecada. A gente diz, quando se falam em multas de trânsito, Cuiabá hoje tem a questão dos radares eletrônicos, radares semafóricos e os agentes de trânsito, que são aí os famosos amarelinhos, que fazem uma arrecadação violenta nos cofres da Prefeitura de Cuiabá. Agora, o porquê será que os investimentos na malha viária em Cuiabá não são feitos de forma adequada? Desde a parte de sinalização horizontal, vertical e principalmente da orientação e reeducação do motorista no trânsito. Não vale apenas pensar na educação do trânsito, mas sim na reeducação. Agora sabemos que esse tipo de serviço não é feito. Agora, por qual motivo?
melhoria deveria ser feita. Talvez o investimento... Está se fazendo investimento tecnológico, está se fazendo investimento em sinalização horizontal, vertical. Isso a gente até não pode queixar. Agora, a educação do motorista, as benditas autoescolas que não educa coisa nenhuma, que só toma o dinheiro do sujeito para dar uma carteira, são meros despachantes. As autoescolas são uma desgraça, porque ela não ensina o sujeito a andar na direita, ligar a seta para cá, parar certo, não parar na avenida assim, dar preferência ao outro. Essas coisas da educação que fazem parte, Arthur, da convivência. O problema do trânsito de Cuiabá é de convivência. O motorista não foi educado, o pai e a mãe não educaram, a escola não educou, e o motorista monta num automóvel que é uma máquina de ferro que não pensa, e quem devia pensar até no volante também não pensa. Aí fica isso que ficou. Isso vai levar 200 anos. Não adianta botar carro elétrico, carro eletrônico, nada. Tem que trocar o burro que senta atrás, porque ele é muito ignorante. Eu concordo com o Onofre, até porque essa orientação, lógico, ela já vale lá atrás quando você senta num banco ali para você fazer, né, tirar a sua CNH. Agora, será que muitas pessoas conseguiriam tirar essa CNH sem ser da forma correta, né? Como muitos já houve aí casos de pessoas que compraram a CNH, que não conseguiram fazer todo o processo de escola, de todo aquele conhecimento educacional que é exigido. Talvez isso se reflita nesse questionamento do Onofre. Nos Estados Unidos, na Europa, a gente pode tocar um pouquinho nesse assunto, porque ele é muito importante. Sim. Nos Estados Unidos e na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, no chamado ensino médio, que é o ensino médio mesmo, high school, o menino ele fica lá o dia inteiro na escola. E uma das disciplinas que ele aprende cidadania, ele aprende esporte, direitos, ele aprende a ser gente. Porque os pais lá não educam mesmo, os pais trabalham, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro e o filho fica o dia inteiro na escola. Então a escola educa, por exemplo, dirigir ele aprende, pode até aprender em casa, lá não tem autoescola, mas na escola ele é ensinado a respeitar espaços, respeitar placa, respeitar sinais, respeitar a vida, saber que o automóvel é uma máquina falha, é dirigido por alguém ali atrás, ele tem que respeitar todo esse convívio social. Agora aqui a gente não tem isso, as nossas autoescolas são caça-níquel. Ou seja, o resto vem por consequência. Para essa finalidade, né? Agora, gente, nós temos um correspondente em Brasília, que é o Leandro Manzini, que ele traz aí as principais informações do que está ocorrendo lá em Brasília. Então nós queremos acompanhar essa reportagem do Leandro agora. Põe na tela, por favor. Olá! Prisão de condenados após segunda instância na Justiça ou só com trânsito em julgado em última instância, como prevê a Constituição? O tema está em pauta aqui em Brasília e pode dividir dois poderes, o Congresso Nacional, o Legislativo, e o Judiciário com o Supremo Tribunal Federal, o STF. Amanhã, aqui na Câmara Federal, o deputado João Campos de Goiás vai apresentar o seu texto final no relatório que prevê mudanças no Código de Processo Penal, o famoso CPP. Ele vai alterar o artigo 283 do CPP, que hoje prevê prisão apenas trânsito em julgado, em última instância, de condenados. Ele vai cravar que o condenado pode sim ser preso após decisão colegiada em segunda instância, como o caso do ex-presidente Lula hoje, que está em voga. Enquanto isso, aqui do outro lado da praça, no STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello faz pressão à mesa e aos colegas para colocar em pauta 3 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, que tratam do tema. Uma delas é do PEN, hoje patriota, que protocolou em 2016 um pedido para que fosse seguida a Constituição, prisão só em última instância. Porém, com a situação do Lula e como o patriota é oposição, o novo advogado, Paulo Fernando Mello, vai propor ao STF que espere o trânsito ali, a tramitação do Congresso Nacional, para não haver conflitos de interesses e de poderes. Vamos esperar. Será que o STF vai atropelar e decidir sobre a prisão em segunda instância ou vai esperar o Congresso Nacional? A conferir. Leandro Manzini, de Brasília. Leandro Manzini, muito obrigado aí pela informação, enriqueceu muito aqui o nosso estado. Olha só, Onofre, faço questão de ler esse WhatsApp que diz o seguinte aqui, vem do Renato Padilha. O senhor é corintiano? Não, eu não torço por time nenhum. Eu não consegui gostar dos times de futebol. Não, e olha só a colocação que ele faz aqui, até porque eu também não sei sobre o Corinthians, mas ele diz o seguinte: boa tarde, gigante da comunicação. Esse time do Estúdio Livre tá parecendo o time do Corinthians. Independente de quem entra, é certeza de qualidade. Parabéns, mestre Onofre e Arthur.
Vou procurar saber como que é o Corinthians. Será que até o quinto goleiro reserva lá é bom assim? Eu não sei, porque não vou poder opinar, porque eu não sei o nome de nenhum jogador do Corinthians. Mal e mal sei que é de São Paulo. Daí para frente eu não sei mais nada. Eu sei que o Flamengo é do Rio, Botafogo é do Rio, Vasco é do Rio. Já não sei mais nenhum. E São Paulo e Palmeiras e Corinthians. Corinthians, é. Eu acho que, aí tem o São Paulo, isso eu sei. Eu sei porque tem 2 netos torcedores de São Paulo. Mas se não fosse por isso, o futebol não é minha praia. Tá vendo? Olha só, chegou. Né? O Arthur Nogueira, que é o pré-candidato a governador do estado, ele já está aqui conosco. Ele chegou admitindo que pegou o trânsito que nós estamos falando aqui. Exatamente. Né? O senhor acabou de falar que ele estava preso nesse trânsito e nós estamos agora aqui recebendo no estúdio Arthur Nogueira, que é pré-candidato a governador do estado de Mato Grosso pela Rede Sustentabilidade e é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo. Boa noite, Arthur, meu xará. Boa noite, professor Onofre, a todos que nos escutam. Já foi uma primeira maratona, um primeiro desafio, né? Mobilidade urbana foi o tema que nós discutimos no sábado pela manhã, através da presença do diretor do Detran, Thiago França, do professor Dr. Luiz Miguel, do Odenil e de várias outras pessoas. É um gargalo que nós temos. E você tem uma vivência nessa área, né? Na Polícia Rodoviária Federal. É sua sina, né? São 25 anos, né, professor Onofre? 25 anos de profissão, sou aqui do estado, cuiabano, conheço todo esse crescimento, esse desenvolvimento. Cuiabá não tem as vias preparadas para tanto crescimento veicular, assim como as rodovias até hoje não tem. Nós temos alguma coisa como 300 mil carros em Cuiabá, é por aí, não é? Não, já chega a quase 500, segundo informações do Detran. 500 mil carros? Exatamente. Com uma população de 600 mil habitantes? Se unir aí com Várzea Grande, chega a ultrapassar esse número. Até porque acontece, né? Vem moradores de Várzea Grande, atravessam a ponte e acaba aí também fazendo com que esse gargalo aí acaba apertando aí ainda mais. Se somos carros de gente que está visitando, a gente chega lá nos 700 mil, né? Não é uma peculiaridade apenas da nossa capital, né? Todas as capitais do Brasil têm esse problema porque não houve uma preocupação dos nossos governantes em planejar as vias para isso. Aí a gente já entra na nossa conversa, né? Você se candidata a pré-candidato pelo Partido Rede, a governador do estado nessas eleições, né? Aqui o Igor, o Arthur e eu discutimos com muita frequência que faltou ao país planejamento em sucessivas fases, desde Juscelino Kubitschek na década de 50 para cá, e os militares que foram bons em planejamento, não se planeja mais nada. Uma mobilidade urbana é isso aí, né? É o atraso, mas se você generalizar, o atraso é geral, né? Mesmo com todo o planejamento que Juscelino fez, com os arquitetos renomados, hoje Brasília precisa de muitas alterações. Tanto é que o prefeito Emanuel Pinheiro está pensando em criar o rodízio também desses veículos semanais aqui em Cuiabá, justamente para evitar a situação, né? O senhor já passou por isso hoje, o senhor já falou aí que teve essa reunião junto com o presidente do Detran, o Thiago França. Qual é a visão hoje do senhor à frente do estado, pensando na questão da mobilidade urbana? Nós sabemos que até Cuiabá não existe um plano de mobilidade. Se você for lá na CEMOB, eles não conseguem te apresentar um plano diretor de mobilidade urbana para a capital. O senhor pensa que qual seria a solução para esse trânsito nosso aqui em Cuiabá? Infelizmente, o tema não foi debatido como deveria ser. E aí eu trago a minha peculiaridade com muita propriedade das rodovias federais. As rodovias federais, em especial o eixo 163, 364, deveriam já estar todas duplicadas, porque se a riqueza do estado passa por aí e isso une duas grandes regiões do país, nós precisávamos ter investido nisso. Então foram anos, governos e governos. Voltamos ao planejamento que não se fez no tempo certo. Exatamente. Né? E quando nós esperamos que iria duplicar, houve o problema com a concessionária, isso é público, e ficou novamente para o segundo plano. E isso não é diferente dentro de Cuiabá, dentro de Várzea Grande e os demais municípios que o estado tem. É preciso trabalhar desde a educação, passando pela fiscalização e um trabalho sério de engenharia de tráfego. Para que se possa resolver isso. Vamos fazer o correto, começar do início, né? Começar do começo. Eu queria até, como a gente está para o estado todo aqui, abrangendo boa parte também de outras cidades, através da transmissão sendo feita pelo Facebook, eu gostaria que você se apresentasse. O Arthur Nogueira, ele foi superintendente da PRF, atuou... A gente já entrou... já entrou, né? Então, justamente para as pessoas conhecerem, né? É um advogado, é um administrador, é também um formado aí em gestão pública, em conhecimento de gestão política, não está apenas querendo ocupar esse cargo aí porque
tá querendo cair de paraquedas. Quem é o Arthur Nogueira? Até os 19 anos eu era Kellen Arthur, que é o meu primeiro nome. Quando ingressei na Polícia Rodoviária, passei a ser Nogueira. E anos depois introduziram o Arthur Nogueira. Então, Kellen Arthur Presa Nogueira, cuiabano, com 43 anos. Desculpa interromper o senhor. Desculpa. Não posso deixar passar ela. Gente, o nome dele é Kellen Arthur Nogueira. Por que Kellen? Isso aí eu me pergunto pro meu pai até hoje. Lá em casa são todos com K, né? Começa com a Karen, entendi, certo? Aí tem o Kirk, em homenagem ao Kirk Douglas, tem o Kleber, tem a Cat, tem o Kellen Arthur Presa Nogueira. Tá vendo? É algo que sempre causou muito espanto aos professores no momento da chamada, Olha né? isso. Quando chamava Kellen, já esperava uma mulher levantar a mão. Aí quando eu levantava, você que é o Kellen? Sim, eu que sou o Kellen Arthur, dá uma olhadinha, Kellen Arthur. Então, são 43 anos já tive momentos de pessoas que falavam, você não quer trocar de nome? Eu falei, não, esse nome aí ele é marcante. Porque Kellen, né, do sexo masculino, são poucas pessoas, parece-me que tem 11 no Brasil. Então eu me formei na Universidade Federal de Mato Grosso, em administração, já me especializando em políticas públicas, a primeira turma aí da Faculdade de Administração. Aqui eu mando um abraço ao professor Ricardo. E depois fui fazer uma outra especialização em acidentes de trânsito, perícias em acidentes de trânsito, que é a área que nós trabalhamos. Ingressei na PRF em 1994 e sempre trabalhei no Estado. Depois fiz o curso de Direito na Universidade de Cuiabá e, por agora, concluí a especialização em Inteligência Estratégica. Então foram 4 anos como superintendente. Antes disso, eu fiquei 6 anos como presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Mato Grosso. Fiz parte da direção da Federação Nacional dos Policiais, fiz parte do Conselho de Administração do Sicob, das Polícias Rodoviárias Federais e Polícia Federal, e sempre gostei de debater e conhecer um pouquinho mais daquilo que é o nosso Estado para propor ideias. Eu não discuto pessoas. Arthur, que uma pessoa com a sua experiência, sua vida e sobretudo o fato de ser jovem, dá para fazer uma gestão do Estado a contento? Nós precisamos entender que é o seguinte, eu não considero a política como uma carreira. Aquela história de vai começar como vereador, aí virar deputado, antes de completar o mandato já vira deputado estadual, já vai para federal. Não existe uma escola de política em nosso país. É necessário que haja seriedade, é preciso saber ouvir, e isso é da sustentabilidade do Partido Rede, de ouvir as pessoas, e isso eu pratiquei durante a gestão tanto no sindicato como na superintendência. Ouvir os movimentos sociais, ouvir as pessoas que precisam do serviço público. E aqui eu quero fazer um parêntese. O cidadão, ele precisa ter o seu anseio respondido. A entrega do serviço público precisa chegar até o cidadão. Não interessa se é a esquerda, se é a direita, se é o vereador, o deputado, o prefeito, o governador. Todos são servidores públicos. E como servidor público, isso sempre me incomodou, porque ainda existem uma minoria de servidores que entendem que está fazendo uma obrigação para o cidadão, e não é isso. Nós só existimos porque o cidadão existe e paga os seus impostos. E todo mundo, de A a Z, do mais pobre ao mais rico, paga o imposto, porque em cada produto que se utiliza tem a taxa de imposto. Olha isso aqui, 56% de imposto. Se esse aqui fosse 1 litro, o governo tomava mais da metade da água. Exatamente. E sobrava só 44%. Então é um ponto de reflexão que o eleitor precisa observar isso. Então a gente precisa trabalhar prioridades. O Estado tem várias prioridades, mas qual é realmente a prioridade? E o que a gente escuta nesse período? Eu vou priorizar a educação, a segurança, a saúde. É sempre a mesma missa. Uhum. E a gente vai propor algo diferente. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo isso como uma mudança, uma quebra de paradigmas. Nós precisamos ouvir alguns setores, nós precisamos parar com essa divisão setorial. Então, o vereador se elege porque vai defender tal setor, o deputado se elege porque vai defender tal setor. Não,
O deputado, ele é o deputado do estado de Mato Grosso, então ele é de todos os cidadãos de todos os municípios. Mato Grosso tem 141 municípios, é um estado continental. Então aquilo que acontece lá em Vila Rica ou aquilo que acontece em Colniza é de responsabilidade e o governador precisa agir em relação a isso. Não pode ficar essa situação de, não, o problema é do município, não, o problema é do estado, não, o problema é do governo federal. E aí, quando não há o encontro entre governo federal, estado e município, fica o cidadão como aquele João Bobo, né? Jogando ele para lá, para cá e ninguém resolve o problema dele. Eu sempre digo, é como a questão da polícia. O cidadão não quer saber se é guarda municipal, se é polícia militar, se é civil, se é rodoviária federal, se é federal. Ele quer ter o seu problema resolvido. E a gente precisa fazer com que o cidadão se conscientize disso e aqueles que estão pleiteando um cargo político mudem, virem a chave nesse sentido, de que eles só existem porque o cidadão existe. Então a gente precisa tratar esse assunto com mais seriedade, não para atender grupos políticos ou grupos econômicos. Olha só, Arthur, nós temos uma pergunta aqui que diz o seguinte: boa noite, Onofre, Arthur e ao cara entrevistado. Meu nome é Sandra Alves, defensora pública. Pergunto ao Dr. Arthur sua proposta acerca do envelhecimento, sobre a proteção dos idosos. Relembro que na PRF ele nos auxiliou em fiscalização dos direitos do transporte rodoviário. Abraço a todos. A Sandra já esteve conosco aqui, uma querida amiga, ela é defensora pública. É quem escreveu o livro. Exatamente, dos idosos. Perfeito. Né? A Sandra é uma pessoa de muita dedicação e muito comprometida com esse tema social. Agradeço a participação da defensora pública Sandra, assim como também do doutor Izandir, que é da pasta dos idosos da OAB. E nós, quando atuamos em conjunto para essa questão do idoso, entendemos desde aquele momento como um assunto bastante sensível. A gente precisa se preocupar lá com a creche, precisa, mas a gente também precisa se preocupar com o envelhecimento. Olhe para nós estamos envelhecendo. E aí, como que a gente vai fazer? Será que nós estamos nos preparando para isso? Quais são as políticas? Quais são as políticas? E aqui eu quero frisar, políticas. Nós não vamos tratar politicagem. É algo muito diferente para quem conhece. Arthur, isso que vai acontecer, eu imagino, nessa eleição. Vai ter muita acusação, muita falar eu fiz, o outro falar que não fez. Qual vai ser a estratégia que o Arthur Nogueira vai traçar nessa campanha? Vai ser de apresentar propostas? Como que o eleitor pode confiar e também deixar de lado essas acusações de outros candidatos que vai surgir? Arthur, quem me conhece sabe da minha serenidade. Nós precisamos discutir ideias. Está se perdendo muito tempo no país, lá no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nos executivos, discutindo o que um faz e deixa de fazer. A imprensa está aí para mostrar, você faz um trabalho belíssimo mostrando algumas situações, esclarecendo as verdades à sociedade. A justiça está aí para agir por conta disso. E aí se perde tempo, o ringue já está posto, professor Onofre, está um batendo no outro, né? Dá-se um tapa e leva-se 2, 3 e a sociedade fica assistindo isso atônico. Eu acho que nós estamos cansados e foi por isso que nós procuramos o Rede Sustentabilidade para que a gente possa construir ideias, propostas, discutir com a sociedade o que fazer com a arrecadação bilionária no estado de Mato Grosso, quais são as prioridades e trazer pessoas que realmente se desiludiram com a política por conta desse processo vicioso para dentro da política. Excelentes servidores públicos nós temos no quadro do estado para que nós possamos realmente repensar o Estado. Arthur, o governador Pedro Táxi assumiu o mandato dele na gestão aí do ex-governador Silval Barbosa, né? Uma gestão bastante tumultuada e envolvendo muita corrupção. Ele conseguiu ali destravar algumas obras, né? Obras essas iniciadas na Copa em 2014, né? O que o senhor pensa, já sendo eleito, para principalmente viabilizar a finalização da obra do VLT? O senhor acha que isso ainda é possível? Olha, realmente não foi pensado lá atrás, em 2008, se realmente Cuiabá precisava de uma obra como essa. Eu imagino
que nós tínhamos outras prioridades naquele momento. Assim como outras várias obras que foram iniciadas. Esse dinheiro já foi, não retorna mais, professor Onofre. Então, é necessário sentar com os órgãos de controle, e isso eu valorizo muito, né? A PRF, por exemplo, é fiscalizada pelo MPF, é fiscalizada pela CGU. Então, a gente sempre senta para tratar assuntos sensíveis. Então, é necessário sentar, fazer uma discussão e chamar a sociedade para essa discussão. Vai continuar? Vai deixar isso que já se foi e vamos pensar numa outra solução? A proposta do Rede Sustentabilidade é essa. O Jorge... Arthur, desculpe um segundinho só essa pergunta. Você está entrando na política agora com essa disposição de concorrer a governador, então, e você é uma pessoa jovem. O que é que te move? Porque é encrenca. Agradeço pelo jovem, professor Onofre. Ah, mas é jovem. Eu sou jovem. E um amigo me disse assim, você vai entrar para a política, é uma máquina de moer pessoas. Eu disse assim, eu vou entrar com a minha serenidade de saber que há sempre o tempo para as coisas. E sozinho nós não faremos nada. Essa pessoalidade, né, a vaidade, o ego, eles têm que ser deixados de lado. É preciso trazer pessoas que realmente querem fazer pelo todo e não só por ele, por determinado grupo. Então isso me moveu bastante. A ideologia do Rede Sustentabilidade me incentivou muito, né, porque o maior desafio para chegar à pré-candidatura foi escolher um partido. E o senhor não era afiliado em nenhum partido não, antes? Não, é a minha primeira filiação. Olha só, Arthur, o que dizer para o Jorge do Novo Colorado, que ele diz o seguinte: Arthur, ninguém mais acredita na política. O que dizer para um eleitor como ele? Eu também não acreditava, Jorge. O meu pai não acreditava. Tantas outras pessoas próximas a mim também não acreditavam. Mas se nós desacreditarmos, perdemos a esperança e não sairmos dessa zona de conforto, porque eu considero-me numa zona de conforto, porque cheguei no cargo máximo da instituição, faltam 5 anos e 4 meses para minha aposentadoria, completando aí 30 anos de contribuição, se nada mudar na Previdência, eu poderia simplesmente assistir tudo isso que está acontecendo. Mas isso mudou dentro de mim. É o momento de nós realmente, assim como discutimos o futebol, discutirmos a política. Sabermos entender o que é política, o que é politicagem, que é o que tem estragado a classe política no momento. Arthur, o Edivaldo de Rondonópolis pergunta o seguinte: boa noite, Onofre. Por favor, pergunte para o Arthur o que ele pretende fazer com as rodovias estaduais que estão abandonadas. Excelente pergunta. Nós tratávamos de rodovias federais com 5.000 quilômetros. Estaduais são mais de 30.000 quilômetros. Então, passaram alguns governantes que tentaram resolver a situação, mas de uma forma descoordenada, desprogramada. Então, nós precisamos elencar quais são as vias arteriais mais importantes para o Estado. E aí eu não estou dizendo aqui só de construir pontes de concreto que passam um veículo, não. Nós precisamos tratar o assunto de uma forma séria. Então, nós temos municípios ainda que não são Você é pavimentados. favorável à privatização de rodovias? Depende da forma como ela foi feita. E aqui eu faço uma crítica à questão da BR-163. Foi discutida em nível macro, em nível Brasília. Não foi ouvido as pessoas aqui do estado de Mato Grosso para saber e definir aonde vai ser duplicado primeiro, qual é o melhor trecho, e é o que está acontecendo aí. A gente só tem um trecho duplicado, a reclamação da cobrança de pedágio, que não é caro se comparado ao pedágio lá do Morro da Mesa. Sim. Certo? Olha só, infelizmente, Arthur, chegamos ao final do programa. Agradeço imensamente a sua participação conosco. Uma pergunta para resolver, sim ou não? Você tem esperança no futuro? Sempre tenho esperança no futuro. Se nós perdemos a esperança, o que nos resta para a vida? É isso mesmo, Arthur. Muito obrigado, Onofre. Voltamos amanhã aqui com o programa Estúdio Livre. Fique agora com o Boechat e o Jornal da Band. Um abraço, tchau.